No episódio de hoje, nós vamos contar uma história, um acontecido de um dia que eu acordei bem tranquilamente, Hugo, bem carinhosamente. Vocês tinham que ver a cara que ele tá me olhando aqui. Mas enfim, vem com a gente em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Antes de contar essa história, eu tenho que dizer o porquê eu tenho tanto medo de perereca. Uma vez nós estávamos... É uma história dentro da história, né? Exatamente, é uma história dentro da história. Mas isso começou quando a gente ainda morava em Goiânia. E a gente foi passar o fim de semana na casa de uns amigos. Só que a casa é uma casa de veraneio, uma casa de temporada. Então ela estava fechada já há alguns dias. Não estava 100% limpa e como assim tem mato perto da casa, entra bicho, obviamente. E no dia em que a gente foi até a casa desse amigo, tinha uma perereca dentro da casa. Eu sempre tive medo de perereca, de sapo, eu não gosto dessas coisas que pulam, eu tenho medo. Coisas que pulam foi uma ótima maneira de definir perereca, porque tem vários outros animais que também pulam e você não tem medo, mas ok. Não sei também, se tiver algum biólogo ouvindo a gente aqui, na verdade eu não sei tecnicamente se era perereca ou se era rã, mas é uma das duas. Eu acho que era perereca mesmo. Pela altura que ela pulava, eu acho que era perereca. Mas enfim. E daí estávamos eu, Hugo e um casal de amigos. Eu, com medo da perereca, subi na cadeira e larguei os outros 3 que se virassem para resolver o assunto com a perereca, tirar ela de dentro de casa. Só que eu, bem tranquila em cima da cadeira, o Hugo veio e pegou na minha canela. Eu levei um baita de um susto. Tornozelo, para ser mais específico. Eu peguei atrás assim, um pouquinho acima do calcanhar no tornozelo. Só isso. Ela achou que a perereca tinha criado mão, será? Mas enfim, eu dei um baita de um grito porque eu assustei achando que era a perereca que estava grudando na minha perna. E depois disso, o meu medo por pererecas, sapos, rãs e bichos pululantes piorou. Até que então, nós vamos agora parar em 2020, mais ou menos. Durante a pandemia, nós estávamos em casa, bonitinhos dormindo. A minha querida gata gosta de acordar cedo e ela gostava de sair no quintal. Então, quando eram umas 4, 5 da manhã, ela vinha pedir para abrir a porta para ela. Como sempre, eu acordei, abri a porta para ela e voltei a dormir. Só que daí, no que eu deitei na cama, eu comecei a escutar um barulho meio estranho. Aí eu fui olhar o que estava acontecendo. Em cima de um armário, na cozinha, estava a gata. Ela não sobe em armários na cozinha, ela sobe em armários em tudo quanto é lugar. Em todos os móveis da casa, mas no da cozinha, dificilmente ela sobe, só quando está revoltada. Dificilmente não, a gente não deixa ela subir. Mas então, ela meio que entende que na cozinha não pode, porque nos outros ela sobe bem tranquilamente. E ela estava em cima do armário. Aí no escuro eu peguei o meu celular, acendi a lanterna e fui chegando perto para ver o que ela estava interessada ali em cima do armário. Foi quando eu vi a miséria da perereca. Só que era uma perereca de, sei lá, uns 10 centímetros. Era uma pererecona.
E como eu já tenho medo de perereca, o que eu fui fazer? Nós temos que resolver esse assunto. Mas eu não vou resolver esse assunto porque eu tenho medo. Isso era tipo 5 da manhã. Exatamente, 5 da manhã. Aí eu fui e chamei o Hugo, bem carinhosamente. Só que não, eu tava no melhor do meu sono, né? Na parte mais tranquila, assim, nas nuvens. E de repente ela me chama. Eu chamei ele, Hugo, 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 e chacoalhava ele na cama. Acorda, acorda, tem uma perereca em cima do armário. Desesperadamente eu chamava ele. E o Hugo olhava com uma cara de quem tava morrendo de sono, olhando pra minha cara, assim, bêbado de sono. Hã? Claro, né? 5 da manhã eu tava dormindo. Eu não tava com cara de sono, eu tava com sono. E eu lembro que eu olhei e falei assim: deixa ela lá. Ah, legal, tem uma perereca ali na cozinha. Deixa ela lá. Quando eu acordar, quando for a hora de eu acordar, eu vejo isso, né? Só fecha a porta do quarto e pronto, deixa eu dormir. E eu, negativo, nós vamos resolver isso e é agora, porque depois a gente nem sabe onde é que essa bicha vai parar. Levanta! Enquanto ele não levantou, eu não parei de perturbar ele. Sem contar que eu pensei, eu tenho uma gata, é pra essas situações mesmo. Deixa a gata correr atrás da perereca, uma hora ela pega. Mas eu não deixei nada quieto. Então, enquanto o Hugo não levantou, eu não fiquei tranquila. Aí ele levantou, porque não aguentou, né? Eu incomodando. Não ia deixar ele dormir mesmo. Aí ele levantou, fechamos as portas do quarto e do banheiro para pelo menos ela não entrar nesses cômodos. Quando eu fui ver a perereca, eu levei um pouquinho de susto, porque ela realmente era grande, maior do que eu esperava. E aí eu tinha que pegar ela de um jeito, então a ideia era jogar um pano. Era um pano ou um balde? Agora Era eu já um não lembro. pano. É um pano. Então a gente ia pegar um pano, jogar em cima dela, pra poder pegar ela e jogar pra fora da casa. Mas eu não calculei, eu acho que eu nunca tinha. Eu acho que até aquele momento eu nunca tinha tentado capturar uma perereca. Eu não calculei o quanto essa perereca pulava alto. Meu Deus. Quando eu fui chegar meio perto, assim, pra jogar o pano, ela deu um pulo, eu levei um susto. Que eu confesso que eu. Eu dei um leve grito, mas, assim, foi um grito muito espontâneo de susto que, meu Deus, eu não esperava que ela pulasse tão alto. E aí ela pulou e já foi para outro lugar. Aí eu tive que, da próxima vez, jogar o pano mais de longe, porque eu acho que eu cheguei muito perto para jogar o pano e aí ela percebeu e pulou. E aí eu vi que, meu Deus, esse bicho é, assim, bem difícil de capturar. Mas eu consegui capturar ele nesse dia e a gente botou ela pra fora. As outras vezes que apareceram pererecas em casa eram pererecas menores ou eram rãs pequenininhas, aí foi mais fácil de capturar. Até eu botava um balde em cima delas pra ela pular dentro do balde, depois eu tampava o balde e botava pra fora. E direto tinha perereca dentro de casa. Eu nunca vi uma casa ter tanta perereca. Mas é que também a gente morava no meio do mato, então dá um desconto. Não era tão no meio do mato, mas era uma área um pouco mais rural, afastada do centro da cidade. E tinha um lago do lado e um outro banhado, como o pessoal fala aqui no sul, né? Que é uma área um pouco alagada, cheia de mato, em frente à nossa casa. E quando eu fui lá, esses dias atrás, inclusive, pouco tempo atrás, dava para escutar às vezes, especialmente quando chovia, uma sinfonia de rãs e pererecas cantando, fazendo o barulho que elas fazem. Aliás, falando em rã e perereca, eu acho que vale a pena a gente contar aqui, que a gente nunca contou, que uma vez a gente ficou, acho que mais de uma semana com uma rã dentro do sofá, né? Ou atrás do sofá. Porque a gente não sabia qual barulho a perereca fazia ou a rã fazia. E também era durante a pandemia e a gente escutava esse barulho, né? Não sei imitar exatamente, né? Mas enfim. A gente ouvia esse barulho. Eu acho que eu vou até depois pedir pra Erika pegar um barulho de rã e botar aqui na edição pra você escutar qual é o barulho de rã. Não, deixa a sua imitação mesmo, tá ótimo, Eu tá vou muito tentar boa. melhorar ela. É uma coisa assim. Mas enfim.
a gente escutava e não sabia do que era. Aí uma vez a gente estava numa reunião online pelo Zoom e as pessoas que estavam na reunião com a gente ouviram esse barulho e aí a gente comentou e elas falaram, não, isso é barulho de rã. Aí eu falei, não é possível, porque é muito perto esse barulho. Não, então ela tá aí dentro de casa. Aí a gente resolveu arrastar o sofá e descobrimos que realmente ela estava ali dentro de casa. Já devia ter mais de uma semana. É verdade, eu só não sei como é que ela sobreviveu ali sem comida e sem água, né? Mas enfim. Mas agora, falando de rãs e pererecas, eu acabei de lembrar. Para quem não sabe, nós nos mudamos do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. E agora a gente mora no primeiro andar. E eu fiquei indignada que esses dias tinha uma perereca dentro de casa. Eu fiquei, por que cargas d'água? A perereca veio parar no primeiro andar. O que ela veio cheirar aqui na minha casa, né? Em vez de entrar na casa ali de baixo, não. Mas enfim. Então, elas têm essa capacidade de escalar paredes e chegarem a qualquer lugar. Mas já que nós estamos falando de animais, eu queria explicar que, embora a Érica morra de medo de perereca, só contar sobre o dia em que ela perdeu o medo de aranha. Na verdade, eu acho que isso dá para contar em outro episódio, né, Érica? Eu quero contar o dia em que eu descobri que você perdeu o medo de aranha. E aí você pode até contar por que você, de fato, perdeu o medo de aranha e hoje é uma defensora das aranhas. Eu acho que essa vai ficar para o próximo episódio. O que é que você acha? Pode ser, você quem manda. Então vamos contar no próximo episódio. Fique aí, não perca como a Érica perdeu o medo de aranha e como você também pode perder o medo de aranha. E você, conta pra gente nos comentários, tem medo de rã também? Tem medo de perereca? No país onde você vive, esses tipos de animais aparecem também para fazer uma visita na casa das pessoas? Esse foi mais um episódio de Don't Panic. Keep Speaking Portuguese.